Não é difícil encontrarmos aqui nas redes sociais vários estudos bíblicos, as quais falam a respeito da Bíblia Sagrada. Porém, dentre elas, muitos a utilizam para ganhar apenas visibilidade, fama e dinheiro. Outros o fazem por amor, por entender que isto é uma oportunidade de levar o Evangelho a mais pessoas. E de fato, a rede social, a internet, é uma ferramenta crucial para alcançarmos até mesmo a humanidade com a palavra de Deus. No entanto, precisamos ter cuidado com os ensinos heréticos que nós encontramos aqui mesmo nas redes sociais, aonde muitas das vezes distorcem a palavra de Deus. Não é incomum encontrarmos vídeos atualmente, e que estes vêm se expandindo muito, de pessoas dizendo e falando mal do caminho e da doutrina, dizendo que hoje já não existe mais o batismo, a Santa Ceia é uma farsa, não há mais a necessidade de consagrar a nossa vida, e até mesmo que o pecado já não existe. Recentemente eu vi um dos comentários de alguém ensinando que Jesus havia prometido voltar para os seus discípulos e Jesus não voltou. Neste ponto, então, o mesmo diz que Jesus mentiu de forma descaradamente. E para afirmar isso, ele faz duas afirmações. A primeira é que Jesus estava falando diretamente para os seus discípulos, e a segunda que se encontra no livro de Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, a qual Jesus disse que antes que os discípulos morressem, ele voltaria. Opa, espera lá. Jesus não disse que voltaria antes dos discípulos morrerem. E por isso eu quero te convidar a analisarmos esse texto. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ative também o sino de notificações, dê o seu joinha, porque assim eu posso ajudar mais pessoas a entenderem melhor a palavra de Deus. O meu nome é Davi e este é um canal feito para te abençoar. Duas coisas eu irei concordar com as afirmações desta pessoa. A primeira é que ele diz que o texto bíblico de Mateus 16 precisa ser interpretado de forma literal e não simbólica. Concordo plenamente. Está se referindo ao evento da volta de Cristo que acontecerá de forma literal. Isso aqui sem nenhum tipo de contradição, sem nenhum tipo de discordância da minha parte. A outra parte ele fala, Jesus falou para os seus discípulos e ele prometeu para os seus discípulos que ele voltaria. Sim, verdade, de forma literal, objetiva e direta. Jesus falou para os seus discípulos. Porém, ele se esquece de qual é a missão dos discípulos de Jesus. Após a morte de Jesus, Jesus ressuscita. Jesus aparece aos seus discípulos. No livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus dá uma ordem, o famoso ide de Cristo, o ide comissionado aos seus discípulos. E qual era então a sua missão? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo consigo então este mandamento junto com a promessa. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus falou para os seus discípulos. Jesus voltará para buscar os seus discípulos. Mas Jesus não se referia exatamente apenas àqueles 12 discípulos, ou até mesmo posteriormente aos 70 discípulos. Jesus estava se referindo a todos os discípulos que viriam e se tornariam servos dele. Neste ponto, nós encontramos a oração sacerdotal, encontrada no livro de João, capítulo 17, quando Jesus ora ao Pai e diz, Senhor, te peço não pelos que estão no mundo, mas pelo que do mundo o Senhor me destes, e também por aqueles que hão de vir a crer em teu nome. Jesus estava citando a respeito dos seus discípulos e dos próximos que viriam após. Então, os discípulos de Jesus não se limita apenas àquela época, mas a todas as outras gerações que viessem a crer em seu nome e seguiria, então, o seu mandamento. Mas, segundo a outra parte, ele está completamente equivocado quando ele se refere aos escritos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, verso 27 e 28. Acompanhe comigo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Este primeiro versículo, que é o de número 27, Jesus ele fala a respeito das recompensas. Versículos anteriores, Jesus fala o que adianta do homem ganhar toda a humanidade e perder a sua própria salvação. Jesus está falando que não adianta nada você ganhar fundos imundos, ter fama, ter posição, ter dinheiro e, no fim das contas, perder o que há de mais valor para um homem, que é a sua salvação. Jesus está se referindo do ato de quando ele voltar em sua glória, juntamente com a glória do Pai e com os seus anjos, para estabelecer então o seu reino. Ora, qual é a promessa neste ponto? Se nós formos para o livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, nós encontraremos ali Jesus falando para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não havia. Vou preparar-vos o lugar.
E quando preparar, voltarei outra vez e os levarei comigo. Bom, Jesus faz uma promessa simples e objetiva de trazer, então, recompensa àqueles que buscam a Ele. Neste ponto, nós iremos perceber que Jesus está dizendo que quando Ele voltar, Ele levaria os seus discípulos. E nós percebemos de forma clara que não é o que acontece na palavra de Jesus no versículo de número 28. Acompanhe comigo. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Perceba que nesse versículo, no caso 28, existe uma condição. Qual é a condição? Vocês irão vir o Filho do Homem no seu reino antes que morram. Resumindo, os discípulos morreriam. Então, claramente, Jesus não está se referindo à promessa do seu retorno. Porque senão ele diria, vocês não morrerão até que eu venha, até que isso se cumpra. Mas Jesus diz, vocês não morrerão até que vejam vir. Jesus está se referindo a uma experiência onde eles veriam a glória de Deus, a glória de Jesus. Isto acontece 7 dias após Jesus ter falado sobre isso. No capítulo de número 17, nós vamos encontrar 6 dias após este episódio, que Jesus ele se reúne com seus discípulos, no caso, alguns discípulos, e não todos, a saber, Pedro, Tiago, João, ao qual Deus vai ao monte, conhecido como o Monte da Transfiguração. Ali os discípulos têm a oportunidade de ver Jesus em sua forma glorificada. Ele vê também outros homens, e para eles acreditam que ali eram Moisés e Elias. E eles mesmos falam entre si, vamos fazer cabanas para que estes possam repousar, porque eles não estavam entendendo direito aquilo. Ele estava vendo não somente a glória de Deus em Cristo, como também eles ouvem a voz vinda do céu. Eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Neste episódio nós podemos entender que sim, se cumpre o que Jesus havia falado no livro de Mateus 16, versículo de número 28, até porque também não se cumpriria a promessa do seu retorno, caso estes viessem a morrer. Porque a próxima promessa que Deus dá aos seus discípulos é a vida eterna. 1 João, capítulo 15, a partir do versículo 52, Paulo diz, um mistério eu tenho a vos contar, irmão. Isto é, nem todos morreremos, mas todos, no momento de abrir e fechar de olhos, seremos transformados. O corrupto em incorrupto e o mortal em imortal. Esta é as duas principais promessas da volta de Cristo. A primeira, ele levará os seus discípulos. A segunda, a vida eterna. Mas Jesus está falando no capítulo de Mateus 16, verso de número 28, que os discípulos morreriam, mas não antes de ver a sua glória e o seu reino. Jesus está se referindo à possibilidade de ver, a possibilidade de visualizar a promessa e não o seu acontecimento real. Isso é notório e é lógico e é de fácil entendimento. Nós podemos ainda citar o livro do Apocalipse, onde o próprio João, quando na ilha de Patmos, ele vê. João não estava dormindo, não estava desmaiado ou tendo alucinações, mas ele recebe a visita do Cristo ressurreto e ali recebe revelações. E é como se Deus pegasse João, levasse para o futuro, mostrando-lhe tudo o que deveria acontecer e depois trazendo para o passado e dando a ordem. Escreve João, porque estas coisas estão bem próximas. Lembrando que quando Deus fala a respeito da sua brevidade, ele não está limitado aos nossos tempos, porque Deus ele é atemporal. Para Deus não existe dias, estações ou anos, assim como para nós. O próprio Jesus explica a respeito disso, dizendo que os dias e as estações foram feitos para o homem. No entanto, Deus não está limitado a isso. Por isso, a palavra do Senhor ainda vai dizer que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, mostrando a sua infinidade diante do tempo. Deus ele é infinito. Precisamos então compreendê-lo, que ele não se limita aos nossos tempos. Muito bem, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado e quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal. Ativar também o sino de notificações. Estou aqui para te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.